É difícil a gente tentar separar, né, o momento do jogo de ontem, analisar o jogo de ontem, ver as novas caras do Atlético com um momento mais do que especial vivido por um grande ídolo do Atlético. Acho que o torcedor faltou essa cereja. No jogo de ontem foi muito legal o que o Atlético fez, foi muito bacana, muito merecido. Né? Acho que esses grandes nomes, esses grandes ídolos, quando o Fábio fizer no Cruzeiro vai ser a mesma coisa. Hoje o Vitor, que é o maior goleiro e um dos maiores da história do Atlético, mudando mesmo o patamar, o que conquistou aqui no Atlético, como ele mesmo disse, aí, quase 9 anos de clube, merecia uma festa dessa. Nós criticamos, às vezes, ou nós comentamos, quando o Atlético mesmo não fazia isso para o Marques, como foi com o Ronaldinho, e aí ontem, placa, vídeo, fazendo durante o pré-jogo ali, a homenagem no ônibus, no letreiro escrito São Vitor, gratidão, o que os torcedores fizeram na rede social, e hoje o poder da rede social em 2021 é muito mais absurdo do que em outras épocas, né? Como a própria chegada do Vitor. O Vitor foi anunciado num Twitter, e ele se despede hoje num Twitter, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, em diversas formas virtuais e digitais. E ele é merecedor. E eu achei um fato muito curioso, e me permita aí fazer uma analogia com o Rei Leão, mas o ciclo da vida no jogo de ontem, né? O fim de um e início de outro. O fim de uma era e de um legado de Vitor, muitas vezes chamado de santo pelos torcedores, e o início de uma galera promissora, de vários jogadores, de um Iago, de um Felipe, de um Echaporã. A gente tá vendo o gol dele ali, ó. Né? O Echaporã com uma pressão 12-8 na frente do goleiro, né? Você viu que ele não apavorou, chegou na frente ali do Renan Rinaldi, e ao invés de dar uma pedrada, teve a paciência, a calma, a categoria, e era uma estreia de um garoto num profissional. A gente não pode colocar ele num altar, dizer que ele é espetacular, mas também não pode enterrar quem está 1 ano sem jogar, por exemplo, como o Dodô, que fez uma partida de lateral. Já vimos algumas mudanças, mesmo que poucas, muitas nas peças, mas na forma de jogar ali, um lateral jogando de lateral, o Dodô jogando mais aberto do que mais centralizado. O Savinho, que faz esse arremate aí agora, o Savinho é bola. O torcedor tem que ter paciência, nós da imprensa temos que ter paciência. E aí eu vou pegar uma coisa que faltou ontem, o torcedor. O torcedor não faltou? Ontem não era um jogo para 40, 50 mil pessoas, promoção de ingresso, pai levando filho, muitas crianças com o nome de Vitor ontem indo ao estádio. Mas, se a gente quiser fazer do limão a limonada, para esses garotos, entra mais tranquilos, né? Eles entram meio sem pressão. Ali, às vezes, podem arriscar mais, não vai ter uma vaia, não vai ter uma cobrança. Mesmo sendo um jogo festivo, a gente sabe da ansiedade do torcedor em querer uma vitória. Então, ele joga mais tranquilo, arrisca mais. E o Savinho, especificamente, André, é um jogador que tem uma característica que eu gosto muito. Não é medroso. Às vezes, até prende a bola demais, mas parte para cima, dribla, e a gente vai falar mais do jogo no dia de hoje. Com certeza. Na sequência eu vou ouvir Léo Gomide e Vinícius Gris, mas deixa eu chamar então o técnico interino do Atlético, o Lucas Gonçalves, que foi, né, que inclusive quem comandou o Galo ontem nessa partida, e ele fez então uma avaliação dessa estreia na temporada e também a oportunidade a jovens jogadores do clube. Confira. Um jogo realmente, né, que a gente se propôs a ainda manter bastante a posse da bola, jogar muito no campo ofensivo do adversário. Obviamente que em 2 treinamentos que a gente teve, a gente não teria condição nem pretensão de desconstruir tudo aquilo que foi implementado durante 1 ano, mas a gente achou importante fazer alguns pequenos ajustes justamente para a exigência que seria diferente já no Campeonato Mineiro, né? Uma equipe que marcou muito forte no primeiro tempo, a URT, deixou poucos espaços, e a gente teria que ter uma paciência muito grande para circular essa bola e arriscar alguns passes entre linhas do adversário. Dessa maneira, né, no início ainda com um pouco de dificuldade, mas a partir do momento que o time foi se soltando, principalmente com os 3 jogadores de meio, o Dylan, o Zarate e o Caleb, fazendo uma movimentação até para confundir um pouco
o centro do jogo ali do adversário, essa bola naturalmente começou a entrar mais e a partir desse momento as chances foram começar a ser criadas. Como você mesmo disse, muitas oportunidades surgiram no decorrer da partida, isso mostra não só um volume com a posse de bola, mas também um volume no último terço, né? A gente poderia ter feito, me lembro aqui o lance do Caleb no primeiro tempo, me lembro do lance do Sávio no primeiro tempo ainda, Marrone no segundo, tivemos inúmeras chances que a gente podia ter feito um placar ainda maior. Em relação aos jovens, acho que é um momento importante do clube utilizar esses jovens que eu acabei de citar, que foram campeões brasileiros sub-20, que participavam desse processo de transição e que são promissores e vão ser o futuro do clube. Então, um momento como esse, eles responderam bem, inclusive, né, com o gol do Echaporã, simbolizando bem esse momento. Achei muito importante isso. Tá certo, o CJ deu esse gancho, né, a história ali, por um lado, o fim do ciclo do Vitor e por outro, outros jogadores chegando. Léo Gomide, fala um pouco dessa estreia do Atlético, despedida do goleiro Vitor e muitos jogadores tendo oportunidade. Quem sabe o Campeonato Mineiro pode servir para isso também, né? Esses garotos foram campeões no Sub-20, podem aí ganhar um pouco de rodagem no profissional. Boa tarde, André. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todo mundo. Um jogo em que a despedida, né, do Vitor talvez gerou mais atenção do torcedor do que propriamente considerar o que aconteceu com relação ao desempenho do time, né, por se tratar de Campeonato Mineiro, primeira rodada, um time bastante mesclado aí por conta de alguns estarem aí num período de recesso, né, alguns atletas. Então, o foco ficou mais centrado ali na despedida do Vitor, né, pela história que ele construiu no clube, do que propriamente no jogo ali, talvez. E eu acho que isso possa até ter mudado um pouco o comportamento dos jogadores dentro de campo. Pode parecer algo que talvez seja insignificante, mas pode ser até que tenha tido uma conversa nesse sentido, né? Do Vitor ter tido uma conversa ali com todos de não querer ser vazado no último jogo, né? Passar em branco, não sofrer gols, né? Não que se tivesse tomado ou não um gol, isso mancharia qualquer história que ele tem no clube, muito pelo contrário, mas até uma questão motivacional, né? Ter mais atenção ali, porque é a despedida do goleiro, né? Que construiu uma história belíssima dentro do clube, né, André? Tive a oportunidade como repórter de acompanhar um longo período, né, desde a chegada dele em 2012, quando foi contratado junto ao Grêmio, e na véspera, inclusive, de um jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, né? Jogou o Giovani lá no Olímpico ainda, nem tinha a arena do Grêmio ainda. Então, boa sorte aí na nova empreitada aí que vai enfrentar, que é o cargo de gerente. Com relação ao jogo, foi definido muito cedo, né André? É muito difícil no campeonato estadual, quando um time da capital abre o marcador, o time do interior ter poder de reação para conseguir uma virada, para incomodar, para conquistar um empate. A URT, mesmo sofrendo gol, não mudou o comportamento dela, né? Que foi muito mais de contra-atacar do que tentar induzir o Atlético a erros defensivos e provocar alguma falha do Atlético no sistema defensivo, né? Algo também já esperado quando a gente acompanha jogos de times da capital contra equipes do interior, né? Legal aí as palavras e bem explicativas do Lucas, né, Gonçalves, que teve a missão aí de comandar o time, né? Vi que ele falando a respeito dessa movimentação, né, do time, que se nós observarmos o que fazia com o Sampaoli, teve algumas diferenças, mas a estrutura do time não mudou muito, né? A diferença é que o Atlético saiu daquele jogo de posição mais rígido do Sampaoli, né? Onde cada jogador, nós já sabíamos mais ou menos ali, já tínhamos uma noção bem grande de qual faixa do campo, de qual zona do campo ocuparia isso, praticamente como um roteiro, né? Do início do jogo até o final, se o jogador não fosse substituído, né? E ontem não, né? O Atlético pareceu, pelo menos na minha avaliação,
existe uma diferença do jogo de posição e de fazer um ataque posicional, né? Pareceu muito mais ter feito um ataque posicional quando os jogadores ocupam determinadas zonas do campo, mas pode haver uma alteração entre eles de quem está desempenhando a função no momento, né? Por isso que a gente viu em alguns momentos os pontas jogando por dentro, Savinho e o Marrone com os laterais por fora, né? Nós vimos em alguns momentos o Tardelli pela beirada e o Marrone, que está acostumado fazendo um papel ali de ficar incomodando os dois zagueiros. Então isso dá um pouco mais de liberdade para os jogadores circularem um pouco no campo, né? Mas de forma organizada. E eu acho que é uma tendência aí para a partida contra o Tombense também, né? Legal você falar isso, porque o Lucas Gonçalves disse, eu não poderia chegar em poucas semanas, nem em poucos treinos, e mudar tudo que estava colocado pelo Sampaoli, mas fiz sim ajustes, então muito provavelmente nesse ponto que você está tocando. Vinícius Gris, o que você achou dessa estreia do Atlético na temporada? Claro, muitos jogadores novos, jogadores que não atuaram tanto durante a temporada anterior. Despedida do Vitor, enfim, teve de tudo ontem no Mineirão, né? Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Assim, primeiro a respeito do jogo, né? Um jogo bem tranquilo, né? Um jogo bem fácil para o Atlético. Conseguiu construir a vitória com relativa tranquilidade. A URT é um time que se defende mal, né? Que deu muito espaço ali na última linha. O Atlético teve facilidade para atacar a última linha da URT. O gol cedo ajuda muito, como disse o Gomide, né? Fica complicado para o time do interior buscar forças ali para reagir, para buscar. E importante para o Atlético observar alguns jogadores, dar minuto a alguns jogadores que jogaram muito pouco na temporada, né? Mariano, próprio Tardelli, Marrone, Borreiro, jogadores que jogaram muito pouco na temporada e que vão precisar ter minutos aí no Campeonato Mineiro, até para uma avaliação melhor, para que a gente possa fazer uma avaliação melhor desses jogadores. Com relação ao Vitor, André, assim, eu acho que, dadas as circunstâncias ruins, né, por conta da pandemia, parabenizar o Atlético, que fez um bom trabalho aí, né, desde o sábado, já movimentando ali rede social, com vídeo, com um monte de material a respeito do Vitor. Ontem, antes, durante, depois do jogo também, um material muito legal. Uma pena, né, que o Vitor não possa ter tido a despedida dele ao lado do torcedor, mas eu acho que, ainda mais como vai permanecer como gerente no clube, né, acho que a gente pode ter um pouco mais adiante, né, quem sabe na inauguração do estádio, por exemplo, no ano que vem, algum evento próximo do torcedor para marcar essa caminhada, né, essa importante caminhada do Vitor com a camisa do Atlético. E com relação só à questão que o Gomide pontuou, né, engraçado que na semana passada, quando foi confirmada a saída do Sampaoli, o Everton perguntou a gente a respeito de legado, né? Que tipo de legado que ficaria. E acho que ontem já, por mais que ainda seja muito cedo para a gente avaliar, por mais que seja um jogo com o time todo reserva, um campeonato estadual, já deu para avaliar um pouco que em termos de campo, né? De modelo de jogo, de ideia de jogo, o legado que o Sampaoli deixa é praticamente nenhum, né? O Atlético já jogou de maneira bem diferente ontem. É claro que alguns conceitos ainda estão ali, os jogadores trabalharam esses conceitos ao longo de uma temporada quase inteira, né, de um ano quase todo, mas o time já com muitas mudanças, né, em relação ao que vinha fazendo, ao que vinha produzindo, e muito provavelmente daqui a pouco a gente vai falar da ação do Atlético no mercado em busca de um novo treinador, e a tendência é que esses conceitos mudem ainda mais dependendo da escolha que for feita aí pela diretoria para o futuro. Você falou aí, o Vitor Martins acabou de publicar no Twitter dele, que ainda está numa ideia inicial, é uma fase inicial de um projeto, mas na inauguração da Arena fazer um jogo de despedida do Vitor com o torcedor. Esse é um projeto ainda que está em fase inicial, ele hoje, né, acabou de ser informado que ele vai ser gerente de futebol no Atlético, tem um curso de educação física, vai continuar se preparando, mas o Vitão deu a informação de que existe esse projeto inicial, para pelo menos o torcedor estar perto do Vitor, né? Interessante. No nosso chat, só se fala em Cuca sim, Cuca não, Renato sim, Renato não. Aí aparece um nome ali de um Galhardo, enfim. Ninguém quer o Lucas Gonçalves, não? Efetivar? Por enquanto, o Lucas Gonçalves. Pessoal do chat, Lucas Gonçalves, sim ou não? O pessoal só fala disso. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessa história de Cuca, da procura pelo novo treinador do Atlético. Mas vocês estão falando, né, dessa questão do agora ex-goleiro Vitor, a partir de hoje, gerente de futebol do Atlético. O próprio goleiro Vitor falou sobre isso. Vamos acompanhar. Espero que esse novo ciclo, né, esse novo cargo, ele seja tão vitorioso, tão honroso como foi
como minha passagem de atleta aqui, né? E pode ter certeza que eu estou muito motivado, muito feliz em receber esse convite e poder agora, fora das 4 linhas, fazer o meu melhor para que o Atlético ocupe sempre o seu lugar devido, que é nas grandes galerias de grandes conquistas. Esses cargos, né, para ex-jogadores, eu já sei que são sempre polêmicos com vocês. O CJ já falou que tem a questão da formação em educação física e tudo. O que você achou, Gomide? Você achou que é uma boa, pode funcionar bem o Vitor como gerente de futebol do Atlético, trabalhando junto com o Rodrigo Caetano? André, eu acho importante nós pontuarmos que a nomenclatura pode ser a mesma, mas eu acredito que a função será completamente diferente, né? O Vitor, ele foi colocado aí num cargo em que estava o Andreatta, né? Que veio junto com o Sampaoli, mas pelo menos até onde eu sei e procurei me informar durante a passagem do Sampaoli, as funções do Andreatta, elas eram praticamente exclusivas à comissão técnica do Sampaoli. Em termos de poder de decisão, tomada de decisão com relação ao coletivo do clube, há uma responsabilidade de lidar com o dia a dia e resolver questões que demandavam o relacionamento clube, diretoria, não era o que ele fazia, né? Ele era um funcionário do Sampaoli. Então, o Vitor pode assumir o cargo que era dele, mas ele não, durante a passagem dele, ele não exerceu nenhuma função que tivesse alguma decisão específica do clube, né? Que não, nada além do que fazia no dia a dia com o Sampaoli. Não tenho informação de como o Vitor se preparou para o cargo, enfim, né? Nós já vimos algumas movimentações nesse sentido. Recentemente, Paulo André, ex-zagueiro, também aposentou dentro de campo, pendurou as chuteiras e hoje é executivo no futebol do Atlético Paranaense. O Alessandro, quando encerrou a carreira no Corinthians, quase que simultaneamente também teve um cargo ali à época do Tite. O Emerson Sheik se aposentou no Corinthians, também teve um cargo diretivo, ele e o Wilson, ex-zagueiro. Você falou do Tinga? Tinga teve o supervisor aqui, né? Mas o Tinga teve um hiatozinho ali, um espaço período, de né, de tempo que separou ele como ex-jogador, parando para assumir um cargo no Cruzeiro. Então é algo que tem se tornado comum, né? Mas vamos esperar para ter mais informações sobre qual será a demanda do dia a dia, né? Vinícius Gris. Eu não gosto, André. Eu já falei disso quando o Atlético fez com o Leonardo Silva. Assim, eu acho que é algo que acontece comumente, como disse o Gomide. A gente já viu em diversos clubes, alguns casos bem-sucedidos, outros nem tanto. E aí não é nem duvidando da capacidade do Vitor, né? Mas a pergunta que eu faço é: algum clube contrataria o Vitor hoje como gerente de futebol que não o Atlético? Acho que não. Então, acho que falta um pouco de profissionalismo, às vezes, nas tomadas de decisão dos clubes. Repito, com todo respeito ao Vitor, acho que pode se dar bem na função, mas eu, particularmente, não gosto. Acho que é um pouco profissional por parte dos clubes. É legal ter gratidão com o ex-jogador, mas é dentro de campo, né? O Vitor, até um mês atrás, a gente não sabia se o Vitor ia continuar a carreira ou não, né? O próprio Vitor, ontem na entrevista coletiva, disse que foi uma decisão tomada há pouco tempo, né? Então, não gosto, mas boa sorte ao Vitor aí na função. Nós temos o Edu Gaspar, que foi no Corinthians, que se tornou um dirigente, né? Um gerente de futebol de respeito no cenário internacional. E aí você balançou a mão aí, você quer falar, Gobi? Não, só para... Eu estava falando, o Gobi fez Tem exemplo na Europa também, né? Eu entendo o que o Gris fala, mas existem casos e casos. Claro, obviamente, o jogador vai começar por aquele clube que ele tem a identificação e até a facilidade para entrar no mercado. A continuidade no mercado vai depender do investimento dele, do interesse dele, do estudo dele e, obviamente, como estamos no Brasil, de resultados. Claro, obviamente passa por isso também. Mas a facilidade pela identificação com o clube, a idolatria, as conquistas, os títulos, abrem portas aqui. Aí depois ele pode, dando certo aqui, encaixar em outro clube. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessa história de Cuca no Atlético, hein? André. Estaria chegando amanhã. Bomba, Gomide? Como é que é?
Não, é só para... Aconteceu recentemente, né? Foi em outra função. O motivo por ter deixado os gramados também foi completamente distinto, né? Mas a gente se recorda de quando o Adilson, né, ex-volante, tá certo que também não construiu a história no Atlético, construiu o Vitor, isso pode ser um facilitador ou não, mas o Adilson, quando teve aquele problema, infelizmente não joga mais devido a um problema cardíaco, ele passou a ter um cargo dentro do clube, né, que auxiliar. Durou 6 meses, né, André? Ele tinha contrato em vigor, não tinha, Gomide? Ele tinha contrato em vigor e, obviamente, o clube deu a ele auxiliar do Rodrigo Santana. Sim, mas assim, o que eu digo é o seguinte, também foi uma... Ele não esperava que tivesse de interromper a carreira, muito provavelmente, teve de tomar uma decisão para partir para outra função, né? Mas o clube também abriu a porta e, assim, não durou 6 meses, podemos dizer que é experiência, né? Não que vá se repetir com o Vitor, né? Mas entra um pouco na linha do que comentou o Grice, né? São decisões ali tomadas em alguns momentos que rápida, né? Talvez não se pondera todos os entraves, os problemas, as soluções e que, infelizmente, muitas vezes não duram muito, né? E só um outro ponto, né, André? Se o Vitor não estivesse aposentando agora, o Atlético contrataria um gerente de futebol? Essa pergunta eu acho que é importante ser feita. Porque assim, o Gomide citou muito bem, né? O Andreatta, ele não era um gerente de futebol do Atlético, ele era um secretário do Sampaoli. Gerente de futebol do Sampaoli. Ele era um secretário do Sampaoli, ele trabalhava pro Sampaoli, não pro clube necessariamente, embora fosse pago pro clube. Então assim, eu tenho dúvida se o Atlético contrataria alguém para a função. Antes dele tinha o Marques. O Marques foi até demitido junto com o Rui Costa naquela eliminação. Era o Marques que ocupava esse lugar. Eu não sei. Eu não sei se realocaria um próprio Léo. Eu estou falando, levantando essa hipótese que o Grice colocou aqui. Às vezes o próprio Léo Silva assumiria isso. Não sei. Mas é um cargo meio difícil de avaliar, né? Assim, claro. Independentemente do resultado tá bom ou ruim. Até porque é um cargo que varia muito de função de clube para clube. O que faz um gerente de futebol? É a ponte entre a comissão técnica e os jogadores? Como é que você vai avaliar se essa ponte está bem feita? Ou seja, se o que tem sido colocado pelo treinador está chegando para os jogadores, e até que ponto isso realmente tem que ser imputado para o gerente? Mas eu acho que não é nem comissão técnica, né? Acho que também passa muito pela diretoria. Jogadores e diretoria. Qual é esse elo? Essa gerência. Quer levar algum assunto... Porque o cara ex-jogador, e o Vitor, que tem uma identificação com o clube, um entendimento e diálogo com outras lideranças lá, é o cara que vai conversar sobre salários atrasados ou em dia, é o cara que vai levar uma insatisfação para a diretoria e, da mesma forma, é a posição da diretoria para com os atletas. Eu acho que a gerência, e principalmente o caso do Vitor, é isso. É esse traquejo ali no vestiário que um presidente não tem. O cara que é executivo, às vezes ele não sabe levar a boleiragem. O técnico nem tanto, o técnico tem essa aproximação. Isso é o meu jeito de ver. Então, esse elo de jogador com presidência, com o diretor de futebol, com o Rodrigo Caetano, de um cara que tem identificação do campo.